Vitor Amoreira Experience. Esse é o nome? É o verdadeiro nome. De novo? De novo. É outro dia? Hoje é outro dia? Não sei, eu posso ter só trocado de roupa e dizer que é outro dia. Pode ser que esse programa tenha sido gravado no mesmo dia que eu gravei o anterior. Vocês nunca vão saber. É, meus amigos. Estamos de volta aí. Eu nem sei. Eu liguei, mas não tenho nada pra falar, velho. Não tenho nada pra falar. O que, o que é falar? Alguma coisa. Estamos aqui, sábado, dia do Shabá, certo? Dia onde a gente deve descansar e não fazer nada de trabalhoso. Cara, o segundo dia que eu pisei na Universidade de São Paulo pra fazer vagabundagem. Hã? Que é o que tem. Primeira semana é só vagabundagem. Também tem nada pra falar, não, mano. Nada pra falar disso aí, não. Fui lá, uma volta lá com a rapaziada do meu curso, a rapaziada, a vagabundagem toda e só isso, entendeu? Não dá pra fazer também, não. Teve uma festa lá, uma famosa festa, no famoso vão. Tem um vão lá chamado Vão da Fefeleste, que é onde tem as festas, né? O pessoal fala que é a melhor festa que tem. Aí eu fui lá pra olhar, ver se é a melhor festa que tem. Mas não é a melhor festa que tem, porque nenhuma festa é boa de verdade. Esse é o ponto. Não tem nenhuma festa que é boa. Todas são ruins. É difícil você ir numa festa e aí falar, nossa, que coisa boa, né? Eu não me lembro muita coisa não, mano. Porque a gente começou a beber lá no centro acadêmico, era 5 horas da tarde. Quando a festa começou mesmo, eu já nem sabia onde eu tava. Parecia um carnaval, realmente, velho. Tinha muita gente naquele lugar. Muita, mas muita. Ah, bem, eu nem fiz muita coisa lá não, só fiquei conversando com o pessoal do meu curso. No começo ali, na festa ali, eu acho que até umas 2 horas, depois eu fui embora. Não aguentando, não. Eu nem lembro das músicas que tocaram. Não lembro. Lembro da bateria da Atlética. Foi legal. De resto, só isso. E gente pra todo lado, né? Gente de todos os tipos, todas as aparências. Acho que foi isso. De resto, nenhum acontecimento assim que eu falar. É mais do mesmo, né? Um monte de gente que quer pessoal, não sei o que, isso que lá. De resto, de resto é isso. Essa semana eu assisti uma obra cinematográfica que lançou aí na praça chamada O Cavaleiro dos Sete Reinos. Todo mundo está comentando sobre. É um filme? Não, não é um filme, é uma série. É uma série. Que tipo de série? É uma série dentro do universo de Game of Thrones. Eu não li os livros. Hã? Não li os livros. Será que eu fiquei doente, velho? É possível que eu tenha ficado doente mesmo. 50 mil pessoas lá naquele vão. É lógico que eu fiquei doente, né? Tenho certeza. Nos próximos dias a gente vai ver o quão grave foi essa doença. Fui pro vão da Fifeleste e peguei doença. Acho que é normal, né? Enfim.
Cavaleiro dos Sete Reinos é uma série do universo de Game of Thrones que mostra a vida de um cavaleiro. E o pessoal está comentando, dizendo que é muito boa e tal. E eu fui ver se era muito boa. E de fato achei muito boa. Não é nada muito, tipo, inovador, né? É só o básico bem feito, né? Um cavaleiro em busca da honra, né? E e da glória. Mas está fazendo muito sucesso. Eu acho que é porque as pessoas estão cansadas da falta de representação de honra e nobreza, né? Todas as obras hoje em dia representam os heróis tudo errado, tudo estranho. Ou o cara é meio mal, é meio anti-herói. Não tem, assim, uma representação de um heroísmo, de uma honra até as últimas consequências. E essa série, ela tem isso. E também é legal ver as coisas do ponto de vista não dos nobres ou dos reis, mas sim um humilde cavaleiro que não tem importância. Isso também é muito interessante. A maioria das séries querem contar a história dos grandes, mas e os pequenos? Os agricultores, os cavaleiros, os pobres. Há de se ter algum tipo de história acontecendo com eles. Achei muito legal. Agora, todas essas séries medievalistas, assim, mais ou menos, elas gostam de retratar a Idade Média como uma desgraça completa, né? Impressionante. Talvez tenha sido, mas talvez não. Não é possível que a Idade Média seja uma desgraça completa. Porque a nossa civilização saiu disso. Então, como é que pode? E o pessoal adora a nossa civilização. Acho que a gente está no auge do auge da tecnologia, curando doenças. Bem, se isso tudo é bom, como que isso saiu do ruim, que é a Idade Média? O mais não sai do menos, pessoal. Isso aqui, ó, regra universal da sabedoria eterna. O mais não sai do menos, né? Nunca. Nunca o mais. O negativo não sai do positivo, né? Só o que é. Como é que é? Só vai ao céu o que desceu do céu. Basicamente isso. Então, como que pode uma civilização puramente negativa gerar uma civilização maravilhosa, que é a civilização moderna? Alguém tá mentindo, né? As bases foram lançadas por eles. Então não é possível que seja esse horror todo. Voltando à série. Não tem mais nada pra falar dessa série, não, mano. Tem um cavaleiro e é isso. E é muito bom ter uma representação da honra, do heroísmo. Toda pessoa precisa ser heróica, esse é o ponto. Isso é verdade. Todo ser humano é um herói em potência e deve tentar realizar essa potência. Todo ser humano precisa ser herói. Não precisa ser um herói famoso, mas um herói dentro da sua própria vida, para o seu próximo. Pouco se fala isso, ó. Quando uma mãe cuida dos seus filhos, ela está sendo heróica. Quando um pai traz o sustento para a família, ele está sendo heróico. O herói, ele deve se sacrificar pela vida dos outros. Inclusive, eu acho que esse é um dos motivos pelo qual as pessoas hoje, os mais jovens, têm ansiedade, depressão, síndrome de tudo quanto é tipo. É a imprestabilidade do jovem. Esse é o ponto. A nossa geração é a geração que tem mais gente inútil. Inútil por metro quadrado. Quando eu digo inútil da pessoa não saber fazer nada, sabe? E esse é um problema. Você pega uma geração de gente que é meio inútil das ideias e não fala pra ela que ela tem que ser um herói
cotidiano, aí sim, aí ela fica com depressão mesmo. O ser humano não foi feito pra ser egoísta, né? Acho que a nossa geração é a geração onde tem mais gente egoísta por metro quadrado. A gente é tudo uns egoístinha. A gente não quer fazer nada pra ninguém. A gente não quer fazer nada pra ninguém. A gente só quer venha a nós, ó. Vosso reino, ó. Esse é o motivo da geração mais jovem ter problema de depressão e de ansiedade. Você pega uma pessoa que tá com um quadro assim profundo dessas coisas, faz um diagnóstico, você sempre vai ver que a pessoa ela, quase o tempo inteiro dela é dedicado para coisas dela, para ela, tudo ela, eu. E o ser humano não foi feito para isso. O ser humano foi feito para dedicar a maior parte do seu tempo ao próximo. Esse é o ponto. Não é porque o cara é bonzinho, que ele é caridoso, não, é porque isso que faz o ser humano ter força de agir no mundo. É fazer as coisas para outras pessoas. Só que a nossa geração ela é meio ressentida com as outras gerações. Então ninguém quer fazer nada para ninguém. Todo mundo só quer, né? Todo mundo só quer, venha a nós, vosso reino nada. Mas se a gente começa a se dedicar pelo menos, sei lá, um quarto, 2 quartos do nosso tempo todo dia ao próximo, a coisas que não é exatamente pra gente, cara, é impossível a pessoa ter ansiedade e depressão. É impossível. Ah, por quê? Ah, também porque sim. Agora, tem que ser uma coisa, não é tipo, um trabalho. Se eu trabalhar, eu tô me dedicando a outras pessoas. Sim, mas isso é trabalho. Ponto é, você tem que ser uma pessoa útil. Tem que ser uma pessoa que resolve as coisas. Que tem utilidade. Ainda que seja em coisas pequenas, como você arrumar uma casa, você consertar um móvel. Tem que ser útil. Tem que fazer as coisas para as pessoas. E frequentemente, quando você faz isso, você percebe que é bom, você se sente mais energizado. Às vezes eu tô com uma imensa preguiça de fazer alguma coisa para outra pessoa. E a coisa às vezes nem é tão grande assim. Aí você consegue vencer e você faz. Aí você fala, olha, nem foi tão ruim assim. Tipo, é pior pra mim me abraçar a preguiça e não fazer do que vencer a preguiça e fazer, porque depois vem um gozo de ter feito. E é melhor ainda se fez pro próximo. Isso é melhor. Se sente energizado pra fazer mais coisa. Aí o pessoal quer viver sem fazer nada pra ninguém, nunca, sendo inútil. Só faz o que é bom pra ele, né? O que ele quer. Aí sim, aí é depressão, ansiedade, tudo isso. O foco de energia da pessoa tá todo nela o tempo inteiro. E o ser humano foi feito pra viver assim. Mas ao mesmo tempo é bem difícil também você chegar a essa conclusão de que o pão de cada dia do homem é fazer o bem pro próximo. É um pouco difícil. É, principalmente hoje em dia, né? É isso. Não tenho mais o que falar. Do, do iFood. O iFood está na mesma.
Sábado chuvoso, sem promoção. O que que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa, lógico. Tem promoção? É promoção no iFood, eu não vou. O pão. O pão da vida humana é fazer o bem ao próximo. Esse é o pão. O pão. Esse é o pão. Se a gente for menos egoísta, a gente é mais feliz. Mas como que deixa de ser egoísta também é muito fácil, né? Chegar e falar, não, faz o bem aí, deixa de ser egoísta. Pô, é sério? Se você não me falasse, eu não ia saber. Aí é que entra. Como transformar essa coisa egoísta em altruísta? Hã? Como que transforma? Deve haver um jeito, né? O ser humano ele segue tendência, é muito engraçado. Se você enveredar por um caminho, às vezes você nunca mais consegue sair dele. Isso é muito bizarro, né? Alguma coisa tem que vir e te desviar daquela tendência. É por isso que a religião oferece, a religião tradicional, ela oferece as melhores ferramentas para você conseguir bloqueando essas tendências que vão surgindo ao longo da sua vida. A missa é cíclica, todos os cultos são cíclicos, porque a vida humana ela é cíclica e ela é a mesma, esse é o ponto. E aí a religião te ajuda a construir esse esse arcabouço espiritual para você conseguir ir voltando dos seus desvios de tendência, né? E isso é muito bom, estar é melhor que você viva lutando do que você só seguir o caminho que você tá. Entendeu? Se você deixa as coisas no automático, a tendência é sempre piorar. Isso é engraçado, né? Que muita gente, muitas vezes as pessoas depositam as esperanças dela no futuro. Mas a vida humana, ela não caminha para um negócio maior, ela caminha para um negócio menor. Cada coisa que a gente. Quanto mais a gente escolhe coisas, está escolhendo, 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 mais portas estão se fechando, mais possibilidades estão se esvaindo das nossas mãos. O futuro ele não reserva uma grande glória. A grande glória ela tem que ser construída cada dia. O futuro a Deus pertence, né? Tem um ditado que diz que o ser humano faz planos e Deus ri. É verdade. Deus ri porque os planos dos homens são como as crianças, as histórias que as crianças inventam nas suas brincadeiras. Esse é o ser humano fazendo planos. O que eu tava falando? Tava falando da religião, né? Como ela ajuda a você se des... Cara, é, as práticas rituais, elas são justamente para te criar um terreno fértil para as graças serem recebidas e conseguir mover a sua vontade para o caminho do bem. Esse é o ponto. Saber da verdade, saber da bondade das coisas, não necessariamente é o que te salva, porque não adianta você saber de tudo isso e se você é incapaz de mover a sua vontade. E aí é que tá. Mover a vontade. Como se move a vontade? O ser humano ele tem a vontade, né? Deus criou a vontade no homem. Ele tem o intelecto, né? Tem o espírito.
A vontade, ela faz parte da alma, né? A alma humana, ela carrega as emoções, a vontade, os pensamentos, né? Tudo isso é alma. A alma, a mente, é movimento. A alma é movimento. E dentro desse negócio chamado alma tem vontade. E isso é um ponto-chave. É porque a vontade ela pode ser desviada e você pode ir dar um rumo para ela a depender do que você faz. Então veja, você usa o seu corpo, você usa o aparato corporal para influenciar a sua vontade e seguir em um caminho. Isso aí já é alquimia já. Você está pegando uma coisa corpórea e fazendo ela ter efeito sobre o incorpóreo, a sua vontade. Qual é a melhor ferramenta para mover a vontade? Que os antigos sabem desde sempre, mas hoje as pessoas não sabem. Aí as pessoas não conseguem realizar o que elas querem porque elas não conseguem mover a vontade. A vontade fica estagnada lá, sendo levada pelas paixões e você nunca sai, cara. Isso é muito engraçado. O ser humano, velho, ele segue as tendências que ele tá indo. É por isso que o pessoal às vezes vive a vida inteira sofrendo por uma ideia que ela teve na adolescência. Como é que... Porque o ser humano é assim, mano. O ser humano, ele, se ele não desviar, ele segue a tendência. Qual que é a arma de mover a vontade? Como que eu movo a vontade? Eu preciso mover a minha vontade. Bem, a arma mais poderosa para mover a vontade que eu conheço é a oração, rezar. A oração é onde você consegue mover a vontade, retirar a força para mover a sua vontade. É engraçado, né? Um negócio que é meio que uma não ação, né? A oração, você não está fazendo exatamente uma coisa, mas ela é o que te habilita a mover a sua vontade. Porque na oração você entra em contato com a sua alma, buscando a Deus, a alma buscando a fonte da vida. E quando você busca a fonte da vida, a vida vem até você. Tem um ditado, né? Um dito, um escrito aí, que eu não sei de quem é, que eu não vi, que quando você dá um passo em direção a Deus, Deus dá 10 em sua direção. Exato. A oração, ela é como ter a vida de oração, ela é como se fosse uma fonte de força que é só sua. Muitas vezes na vida a gente deposita nossa força em várias coisas, no nosso dinheiro, no nosso trabalho, na nossa carreira. Tudo isso está fora da gente, pode ser tirado, mas a oração não pode ser tirada. Você pode estar preso, algemado, e você pode estar rezando ali, tendo acesso à fonte da vida. A oração não é só você pedir a Deus ou só agradecer. É você, de fato, receber a capacidade de encontrar a sua felicidade em você mesmo. Essa é a única forma de vencer o mundo e de vencer
e de mover a sua vontade, vencer a depressão, a ansiedade. É um porto seguro, né? E hoje em dia é particularmente difícil praticar a oração, porque a gente sofre muito com desatenção. O grande ativo da modernidade é a atenção. Tudo está tentando tirar nossa atenção a todo momento. E oração é o contrário disso. É colocar sua atenção em Deus, prestar atenção em Deus, tentar encontrar Deus aonde Ele está em você. É difícil, não é fácil. Mas é aquela coisa, Deus ajuda. O Cristo ajuda. Basta que você dê o primeiro passo e continue, 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 continue. E você percebe que a luz incriada de fato está em você. O ambiente moderno ele realmente não é favorável a essa quietude na oração. É muita coisa. O nosso estilo de trabalho ele também ele é bem nocivo. Se você trabalha num CLT, você tem que acordar todo dia naquele horário, tem que ir lá. E onde você vai, como você vai praticar oração no meio do trabalho? É possível, sim. Tem métodos de oração que você consegue fazer, mesmo prestando atenção em outras coisas. Com um pouco de prática, você consegue. A vontade é um negócio que pode ser treinado também. Dá pra você conseguir mover a vontade sem praticar a oração, treinando ela, né? Mas é imperfeito. Eu acho que a perfeição maior está na oração. Pequeno monólogo sobre a oração. É isso. Qual a filosofia de hoje? A filosofia de hoje é: coloque a sua energia de cada dia em ser útil ao próximo, fazer coisas para os outros, pratique a oração, aprenda a se aprofundar na oração, porque aí é que tá, a oração é uma coisa que só cresce. É ilimitadamente. É uma tarefa que você consegue se dedicar e que ela só vai avançar. Quanto menos você pensar em fazer as coisas para você, mais resistente e invulnerável à depressão e ansiedade você vai ser, entendeu? É isso. Pão na vida humana é realmente fazer o bem ao próximo.